Vítor, terminou a primeira fase do Campeonato Nacional de Júniores. Qual é que é o balanço que fazes da prova até o momento? É um balanço positivo, ou seja, temos consciência que alguns dias depois de ter terminado este campeonato deu para perceber e deu para fazermos a nossa avaliação exatamente esse balanço e chegarmos à conclusão que todo este trajeto, desde o dia 16 de julho até ao momento, foi um trajeto que nos encheu de orgulho. Ou seja, acho que o balanço neste momento é positivo. Acho que aquilo que fizemos revela de facto a qualidade do nosso trabalho, a qualidade destes jovens atletas. Os objetivos, evidentemente, que definimos também para nós próprios e individualmente para cada um deles. E evidentemente que aquilo que nos leva a pensar desta forma é que de facto valeu a pena todo este percurso. Sem sombra de dúvidas, estamos muito satisfeitos com o trabalho que foi feito até o momento, mas pessoalmente, enfim, não estou totalmente satisfeito, porque a minha ambição era poder chegar um bocadinho mais ativo, mais acima, ou seja, depois da análise que fizemos, achámos por bem perceber, eu próprio, de que com um bocadinho mais de, se calhar de sorte pelo meio, se calhar num momento ou noutro, não termos tido a infelicidade num jogo ou noutro e que nos permitisse ter somado mais pontos do que aqueles que a equipa conquistou, e se calhar neste momento estávamos dentro das 8 melhores equipas do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Júniores. Mas, enfim, a vida é exatamente feita desta forma, ou seja, há momentos em que as coisas são positivas e que a nossa consciência é de que valeu a pena, e há momentos em que as coisas não correm tão bem. E isto foi um bocadinho a análise daquilo que fizemos. E quando eu digo que estamos satisfeitos no global, no seu todo, ou seja, é porque o comportamento destes atletas revelou-se um comportamento de veras estável, com erros e verdade também com momentos muito positivos. Acabámos por ser uma equipa sólida em muitos momentos, uma equipa que teve a quarta melhor defesa, mesmo com os erros em alguns dos jogos cometemos. Não fomos tão fortes e tão solidários em termos ofensivos, porque não marcámos muitos golos, mas fomos uma equipa muito constante, ou seja, em todos os momentos, em todos os jogos, procurámos equilibrar a equipa num sentido de ter quase em todos os jogos um grande número de jogadores de primeiro ano, com se calhar um bocadinho mais de experiência dos jogadores de segundo ano, e nós neste contexto acho que conseguimos. Todos os jogadores neste momento num campeonato, não importa como, mas num campeonato como este difícil, é verdade, com exigências já muito grandes, todos os jogadores desta equipa, excepto 2 jogadores, mas que com certeza vão ter também a sua oportunidade, participaram, é verdade, nos jogos, mas apenas 2 jogadores não foram ainda titulares, ou seja, participaram, é verdade, mas ainda não foram titulares. Isto revela, de facto, no fundo, o sentido que nós temos pela formação. E é também, no fundo, uma palavra de apreço aos atletas no acreditar no trabalho diário de que, com certeza que mais tarde ou mais cedo, a oportunidade deles também chega. Mas no global, no todo, ou seja, estamos satisfeitos pelo comportamento dos atletas, foram disciplinados no treino, nos jogos, digamos que também na presença aos treinos, sempre assíduos. Agora, se quisermos ser um bocadinho exigentes mesmo neste escalão, é dizer que a nossa exigência ficou mais, em termos pessoais, um bocadinho aquém daquilo que, depois da análise do comportamento das outras equipas, podíamos, se calhar, neste momento, estar entre os 4 primeiros. Sem, contudo, deixar de referenciar mais uma vez que acho que o lugar que alcançamos nesta primeira fase vem, se calhar, ao encontro do valor desta equipa. Mas, repito, há aqui valor, há trabalho, há determinação e vontade para que possamos fazer mais num futuro próximo. Eu há pouco perguntei até ao momento, porque agora segue-se a segunda fase. Quais é que são as expectativas da Académica para esta nova etapa do Campeonato Nacional? Uma equipa que, se sentarmos a fazer comparação, enfim, o futebol não há comparações, há momentos daquilo, mas esta pequena comparação que eu vou fazer
é em função de termos ainda alguns atletas que vêm da equipa de júniores do ano passado, ou seja, são os atletas com um bocadinho mais de experiência e que passaram por um campeonato já nacional de júniores a época passada. E apenas e só porque não há comparação de uma época para a outra, as coisas são sempre diferentes de um ano para o outro, os jogadores são diferentes, o momento é diferente, os adversários são diferentes, mas se quisermos fazer um bocadinho da avaliação daquilo que é a nossa equipa, o nosso momento, é dizermos também de que em comparação com a época passada, esta equipa fez mais 3 pontos do que a época passada nesta primeira fase. E se é verdade que partimos para uma segunda fase na época passada com 6 pontos, enfim, que tínhamos que gerir para os 3 últimos classificados, dobrámos exatamente essa pontuação. Portanto, neste contexto, acho que também estamos de parabéns. Aquilo que nos aguarda agora numa segunda fase, evidentemente queremos ser mais exigentes, já transmiti isso exatamente aos atletas, a nossa exigência para a segunda fase vai ser maior, porque o trabalho que foi feito nesta primeira fase assim o obedece, e por isso esperem desta equipa um empenhamento enorme, uma dedicação, a continuidade dos nossos processos em termos de evolução individual dos atletas, e queremos cada vez mais valorizar esta instituição, e por isso aquilo que nós vamos fazer no arranque desta segunda fase é disputar os jogos todos para ganhar, tentar fazer e ter um empenhamento e uma coesão muito grande, continuar a fortalecer o espírito de grupo, de forma a disputarmos os jogos todos para os vencer. Em função disso, ou seja, o nosso trabalho vai ser jogo a jogo, mas em função disso chegar a uma determinada altura desta segunda fase e começarmos, evidentemente, se assim o permitir, aquilo que podemos fazer numa primeira fase, começar a preparar a época que vem, se calhar com um ou outro elemento que nos dê garantias para a época que vem, que possa vir da equipa de juvenis, mas repito, ou seja, dividir esta segunda fase em 2, se assim quisermos. Uma primeira fase na disputa de todos os jogos, aumentando a nossa ambição e a nossa exigência, uma segunda fase já na preparação da época que vem, para que as coisas, no fundo, com tempo e com calma, possam ser determinados numa avaliação melhor dos jovens atletas desta casa, com vista já à época seguinte.